Bom dia! Então, retornando, aconteceu na Casa Espírita, entrando agora no capítulo 13, Fraternidade e Vigilância, retornando aos outros capítulos. Então chegou ao auge o ataque, né, nos capítulos anteriores, da espiritualidade inferior, e aí os amigos do Centro Espírita, os trabalhadores, mentores dessa casa, começaram a agir. Não começaram, eles estavam desde o início observando tudo, né? Mas começaram a agir ou influenciar aos dirigentes e os trabalhadores a agirem através de cursos, de palestras que pudessem incentivar uma melhora no ambiente da casa, tá? Diminuindo os transtornos todos causados por esse ataque. Aí depois houve uma reação da treva em função disso, né? Uma preocupação por parte deles, um temor por parte deles de que não fosse dar certo. E agora entramos nesse capítulo que fala da fraternidade e vigilância. Fraternidade e vigilância. O que nos diz isso? Vigiar, né? Vigiar, que sempre essa frase de Jesus nos deixou sempre em função de vigiar a nós mesmos, vigiar e orar, né? Vigiar a nós mesmos e orar pelos outros. Então, no momento que eu vigio os meus pensamentos, os meus comportamentos, as minhas atividades que estejam de acordo com aquilo em que eu acredito, em que nós estudamos no Espiritismo e compreendemos, quando nos colocarem à prova, nós vamos estar preparados para passar por elas, que é o que muitas vezes não acontece, né? E a gente vigia os nossos sentimentos para podermos ser fraternos aos outros. Essa é a condição. Então, neste capítulo ele traz fraternidade e vigilância. Vamos ver o que diz aqui. Na casa espírita, o cenário de fato era bem diferente. Certas atividades que antes permaneciam desorganizadas agora seguiam com relativa tranquilidade. Contudo, os adversários espíritas ainda insistiam em continuar o processo de envolvimento negativo. Castro prosseguia bastante preocupado. Por mais que desejasse manter a calma e o bom senso, constantemente era irritado pelos próprios companheiros que se deixavam envolver pelos inimigos da verdade. Dos 10 espíritos perseguidores que o envolviam, a mando de Júlio César, com o fito de prejudicar as atividades do centro, somente 5 continuavam com o processo destruidor. Os amigos do mais alto procuravam envolver o presidente o quanto possível, a fim de que as influências negativas não lhe tirassem a lucidez para que o trabalho espírita não sofresse alteração. Então ele estava sendo protegido e amparado. Mesmo assim, ele conseguia se irritar com certas atitudes dos próprios companheiros de trabalho. Nem era a espiritualidade, sim, lógico que ele estava sendo influenciado, mas era a visão de certas situações em que ele percebia e estavam tirando, né, a calma dele, a serenidade. Mas os amigos espirituais não o abandonaram nunca, né? Entretanto, Castro permanecia firme no processo de organização da casa, colocando algumas vezes a ordem e a disciplina acima da caridade, da compreensão e do amor ao próximo. É que não é difícil distinguir uma coisa da outra. Neste caso, neste campo, os inimigos da paz encontraram farta possibilidade de atuação, perturbando-o consideravelmente, conseguindo assim afetar os trabalhadores e as tarefas do centro. Durante várias semanas, o coordenador do centro fora acometido de um mau humor difícil de suportar. Deixara-se contaminar pelo autoritarismo, exigir a perfeição das tarefas, selecionara para as atividades de benemerência somente os portadores de certos títulos ou recursos materiais. Não estava em seu próprio equilíbrio. Envolvera-se mentalmente com os perseguidores. Alguns tarefeiros reclamavam da atuação do presidente, abalando intensamente as tarefas da casa. E realmente é uma das coisas que mais abala as tarefas de um centro espírita, é quando se coloca em dúvida aquele que está dirigindo.
porque nós perdemos a âncora, né? No momento em que eu duvidar ou achar que aquilo não está certo e vem de um dirigente, que vem de um superior a mim, então esse é um dos abalos mais complicados dentro do centro espírita, é quando tu duvida do presidente, do dirigente, do que ele está fazendo. Todavia, os espíritos amigos, compreendendo as limitações humanas, sabedores da fragilidade de algumas criaturas diante de um processo tão delicado de invasão espiritual e pensando sobretudo na obra e na multidão de encarnados e desencarnados que precisavam, para vencer as provas e expiações de um trabalho espírita executado com o mínimo de equilíbrio, colocavam-se à disposição do amparo e da compreensão. Contudo, por mais carinho que partisse do plano espiritual superior, Castro deixava-se envolver em grave processo de melancolia, iniciando nova onda de perturbação. Foi nesse período que Israel aproximou-se do amigo, sugeriu-lhe fosse visitar Márcia Boaventura, a fim de verificarem como estava a amiga trabalhadora do atendimento fraterno. Movido por sincera emoção, o presidente da Casa Espírita aceitou com presteza o convite, dirigindo-se os dois para a residência da amiga sofredora. E lá eles foram. No lar dos Boaventuras, Márcia estava visivelmente abatida, mas ao ver os amigos queridos, transformaram-se subitamente, expressando no semblante cansado real alegria. Como tem passado, Márcia? Perguntou Israel, sinceramente interessado. Estou bem, na medida do possível. Meu marido acaba de ser internado no sanatório público. Perdera completamente a razão, cabendo a mim a condição única de ampará-lo dentro das minhas limitações. A misericórdia divina não me tem faltado. Entretanto, as dificuldades financeiras são muitas. A seita para o qual ele doara todos nossos recursos nos abandonou completamente, deixando-nos entregues às dívidas. Calma, minha irmã, disse o presidente do centro, intimamente comovido. Temos recursos que colocaremos à sua disposição. Somos irmãos em humanidade e o que estiver ao nosso alcance será seu também. E retirando do bolso considerável soma em dinheiro, resultado das suas economias pessoais, Castro ofertou fraternalmente à irmã dedicada ao atendimento fraterno. Do peito do presidente, que se apresentara simplesmente como irmão em jornada, tomando todo o cuidado possível para não humilhar ou constranger a companheira, partiam luzes de compreensão e misericórdia. O ato espontâneo e sincero conduzira Márcia às mais profundas emoções, culminando num abraço fraterno entre os servidores do Cristo. Antes de se despedirem, reuniram-se em torno do Evangelho de Jesus, recordando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que as boas aventuranças trouxeram estímulo e força para a irmã em sofrimento. Durante a prece final, entidades respeitáveis foram atraídas, unindo-se a eles em vibrações amorosas, renovando o ambiente fluídico da residência da confreira sofredora. As vibrações sublimes espalhadas pelo ambiente tocaram igualmente os adversários do bem, que, verificando tamanho carinho e atenção, sentiram-se envolvidos pelas benesses do Evangelho em ação, rendendo-se aos espíritos da verdade, abandonando as ordens do mandante das trevas. Até eles, né, se sentiram envolvidos e aceitaram essa ajuda da espiritualidade superior. Os 5 perseguidores do trabalho de Castro, diante do ato de nobreza da caridade verdadeira, libertaram-no e libertaram-se, sendo abraçados pelos emissários do bem que, em silêncio, retiraram-se amparando os recém-libertos de maneira emocionada, rendendo glória a Deus. Esse ato de Castro, ao fazer uma doação com
toda a sua, né, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de orgulho, tá? Sem nenhuma intenção, com toda a sua intenção no bem, tá? Foi uma forma de se resolver as coisas, sem a intenção de fazer isso, né? Sem que ele tivesse pensado nessas condições, vamos dizer assim, se eu tento me explicar. Quando a gente faz a caridade pela caridade, a real caridade com amor, nós emitimos uma irradiação de luz, né? Libertando também aqueles que nos perseguem. Porque muitas vezes aqueles que nos percebem, eles nos enxergam como nós fomos antes. Isso no caso de uma perseguição por vingança ou por ódio, né, que se tem. Eles nos perseguem pelo que nós fomos antes, pelo que nós fizemos a eles anteriormente, pelo mal que nós provocamos. Eles não nos conseguem ver quem somos hoje. Ao perceber as mudanças em nós, é que eles conseguem nos libertar. Né? Ao perceber que realmente nós não somos mais os mesmos do passado, é que eles conseguem se desligar desse mal que nós fizemos a eles. Tá? Então a obsessão, ela não está só na maldade do outro de perseguir, está sim em eles conseguirem ver que nós não somos mais os mesmos que éramos antigamente, os mesmos que provocaram o mal neles. Então, muitas vezes a gente se preocupa em perdoar, em pedir perdão, né, para nos livrarmos das obsessões, mas basta sermos bons, darmos o exemplo de bondade. Essa é a melhor forma de nos libertarmos de qualquer obsessão. Sermos bons. Né? No momento que o espírito percebe que nós somos pessoas boas, que mudamos quem éramos antes, então isso já é o suficiente. Foi o que aconteceu ali. No momento que eles viram que Castro fez um ato de total bondade, eles mesmos se entregaram às próprias vibrações do momento, né? Então, esses 5 perseguidores do trabalho de Castro, diante de ato de nobreza da caridade verdadeira, libertaram-no e libertaram-se, sendo abraçados pelos emissários do bem, né? Que em silêncio retiraram-se, amparando os recém-libertos de maneira emocionada, rendendo glória a Deus. Dali, os cooperadores encarnados saíram dirigindo-se para o sanatório municipal em desejo de visitar o esposo de Márcia. No quarto coletivo, Boaventura permanecia sedado. Tornara-se tão violento que médicos e enfermeiros encontravam dificuldade para tratá-lo. Os respeitáveis visitantes, acompanhados por valorosos cooperadores espirituais, começaram a orar fervorosamente, aplicando ao doente mental a fluidoterapia. Notava-se claramente certa melhora, pois a agitação que o constrangia, mesmo sob forte sedativo, aos poucos foi se desfazendo. Durante o passe, os amigos do mais alto realizaram verdadeira sessão de desobsessão, afastando do doente grande turba de perseguidores. Entretanto, Boaventura permanecia completamente entregue à alucinação provocada pelos inimigos do amor. Contudo, o carinho e a atenção de Márcia eram fundamentais para o tratamento que simplesmente começara. Eram os frutos da ganância de Boaventura. Procurara na religião fanática bens materiais. Não buscara verdades eternas. Entretanto, naturalmente, na faixa de ação dos espíritos zombeteiros, mistificadores e aproveitadores. Iludido pela riqueza fácil, fanatizado pelas promessas celestes de um reino de glória e fortuna na terra, perturbara-se mentalmente sob influência espiritual negativa. Somente se restabeleceria 5 anos depois, graças aos esforços amorosos da esposa,
aliados à assistência espiritual com a fluidoterapia. E a libertação completa somente viria quando, reconhecendo o amor extremo da companheira, verificando seu trabalho de ajuda ao próximo, observando a lógica do espiritismo, aceitando resignadamente a situação social e finalmente vendo outros mais necessitados, sentiu a alma vibrar, matriculando-se com o incentivo da mulher dedicada nas obras de benemerência à infância, encontrando nesse trabalho caridoso, tempos depois, a razão da sua existência. É a misericórdia divina tirando do mal um bem, permitindo que coisas aparentemente dolorosas aconteçam a fim de despertar as criaturas. Todavia, tudo é aprendizado para o espírito imortal. Interessante isso, né? Muitas vezes acontecem as separações, os divórcios, e realmente, quando um relacionamento não dá mais certo, melhor é separar. Nesse caso não foi isso, ele simplesmente perdeu a razão e teve que ser internado. Então, Márcia manteve-se até o fim ao lado dele, até ele se recuperar, até ele poder estar de novo junto com ela, e aí sim podiam tomar uma decisão de permanecer ou não. Tá? No caso, ele adoeceu e ela cuidou dele. Já de saída, às portas do hospital, os tarefeiros se despediram, e agora, com a enfermidade do esposo, enquanto estivesse hospitalizado, no lento processo de reabilitação, Márcia poderia retornar às atividades do núcleo espírita. Fim da visita, de retorno ao centro, os responsáveis pelas tarefas espíritas do núcleo em questão conversavam entre si. Israel, meu amigo, disse Castro, dirigindo-se ao confrade, abrindo o coração. Acredito esteja nossa casa passando por testemunhos. Tenho notado quanto o centro for abalado. Confesso que, vez por outra, sinto-me completamente envolvido, irritado, por ideias que não me pertencem. Também penso assim, companheiro, mas acredito que a fase pior já passou. Mas muitas coisas precisamos fazer. Lembra-se quando você me narrou um sonho em que nossa casa parecia envolvida por grandes rachaduras? É mesmo, respondeu Castro admirado. Mandei verificar as verificações físicas do centro e nada encontrei de errado, mas diante desses acontecimentos o simbolismo é perfeito. Estamos de fato diante de um processo de infiltração. Claro. Vejamos. Márcia Boaventura e o serviço de entrevistas. Maria Souza e a tarefa do passe. A evasão de vários cooperadores. O envolvimento amoroso da médium com o dialogador, gerando escândalo e fofoca. Nossas obras sociais com dificuldades de administrar o material humano. As ondas de novidades de modismo doutrinário. Meu mau humor. Meu Deus, nem me dei conta. Entretanto, parece que agora estamos passando por um período de calmaria. Sem dúvida, meu amigo, considerou Israel, como somos os responsáveis pelas tarefas, precisaremos vigiar mais, dando exemplos de tolerância e fraternidade. Você tem razão, toda razão. Preciso mesmo ser mais tolerante. E aí onde, né, deu aquele alerta, ele conseguiu entender todo o processo que estava acontecendo. Na casa espírita, os tarefeiros colocaram-se à disposição para o trabalho amigo e fraterno, vigiando mais. E agora, conscientes do processo de infiltração por dedução lógica em todas as reuniões mediúnicas em que participavam, oravam pela instituição, conclamando os outros grupos, já esclarecidos pelo seminário promovido por Israel, a colocar em prática as orientações cristãs, valorizando o centro espírita como oficina da caridade, tolerando-se a fim de superar mais esse processo. Além disso, tiveram a inspiração de realizar uma reunião de intercâmbio espiritual direcionado para a casa espírita, que é importante também, né? Diante desses procedimentos, o ambiente pouco a pouco se modificara. Os adversários espirituais já não tinham tanto acesso aos tarefeiros encarnados, visto vibrarem em outra sintonia. No plano espiritual, porém, as entidades amigas mobilizavam-se para a retaguarda necessária, preparando-se para enfrentar os adversários que certamente haveriam de investir contra a instituição,
porque eles sabiam que o ataque não ia parar. E como viram que as coisas estavam começando a funcionar, o ataque ia ser pior, ia ser mais forte. Foi nesse clima que os responsáveis espirituais pelo centro realizaram breve e instrutiva reunião, alertando os companheiros desencarnados desta maneira. Meus amigos, o momento está chegando. Júlio César e sua equipe provavelmente estarão planejando o ataque final. Não é preciso ser clarividente para deduzir que depois dessa relativa tranquilidade, após termos socorrido milhares de criaturas sofredoras e libertado tantas outras do jugo do perverso dominador, queira ele, agora, irritado ao extremo, destruir esta obra definitivamente. Contudo, carinho, respeito, amor e autoridade moral, aliados aos esclarecimentos espirituais, serão nossas armas, pois que são nossos irmãos, padecentes de grave enfermidade. Muitos dos nossos confrades mergulhados na carne encontraram em si forças para a autodefesa. De certa forma, nosso núcleo de trabalho está fora de perigo. Agora é a nossa parte. Diante da sintonia superior mantida pelos encarnados, podemos agir mais intensamente, visto que fizeram por merecer. Se não houvesse essa transformação moral, a retomada do ideal espírita, não poderíamos ir além do que já realizamos, pois não podemos interferir no livre-arbítrio deles. Assim, verificando a força moral que parte de muitos cooperadores ligados ao corpo denso, a misericórdia divina nos permite agir com maior rigor, colocando nossos recursos à disposição dos companheiros imantados à matéria, evitando a invasão e dominação das sombras. Para nós será sagrada a oportunidade de libertarmos aqueles que se encontram algemados às ideias de perversidade. Almejamos abraçar os servos de Júlio César, conduzi-los à libertação e cooperar no processo de retorno ao corpo denso. Assim, redobremos nossa vigilância. Sejam fortalecidas as equipes socorristas, porque uma multidão de entidades perturbadoras haverá de se libertar. Nada é maior que a felicidade de ver as criaturas humanas dos dois planos reerguerem-se e caminharem para o próprio progresso. Nossa tarefa é de cooperação sem críticas. Castro e Israel, nossos pilares, permanecem firmes. O presidente da casa saiu do transe de mau humor que o envolvia, recompondo-se espiritualmente. Procuram, pelos próprios exemplos, controlar os excessos de alguns cooperadores que ainda permanecem sob forte atuação negativa. Para nós, quando encontramos companheiros desejosos em servir despretensiosamente, são como que alavancas de progresso cooperando na transformação do planeta. Confiança, concluiu o mentor. O Senhor é por nós, hoje e sempre. Muito linda essa mensagem, né? Terminada a breve reunião, os espíritos bondosos colocaram-se em franco trânsito de trabalho, irradiando quanto possível pelas faculdades medianímicas bem educadas, mensagens de conforto, esperança e trabalho. Aqui fala de outra coisa também, que é o trabalho mediúnico, né? O resgate ou o convite a todos aqueles que necessitam, precisam, mas que querem trabalhar também para esses trabalhos. Então, a necessidade de haver um lugar em harmonia, né, em equilíbrio, para esses novos médiums, né, trabalhadores que se dispõem a fazerem esse serviço. Mas uma chamada de atenção àqueles que se negam, né, que acham que não está na hora, que acham que não são necessários, porque todo o trabalho é necessário. E como é necessário ter bastante trabalhadores. Então, há muita falta de trabalhadores nos centros espíritas, exatamente pela questão de não quererem se comprometer ou não quererem mais uma atividade na vida, né, de cada um. Então, muitos se negam a fazer esse trabalho.
ele é muito importante para a gente que aprendemos, né? Para quem faz fazer o trabalho, mas também para aqueles que recebem toda essa ajuda, que é preciso ter alguém que faça isso, ter mais gente que faça isso, não ficar sempre sobrecarregando aqueles que estão ali. Então, quem não está trabalhando ainda, quem sabe que precisa, que é médium e que está deixando para depois, lógico que precisa passar por um período de estudo, de preparo, não vai entrar numa reunião mediúnica ou num trabalho de passe sem passar pelo preparo de tudo isso. Mas se coloquem à disposição. Até o próximo capítulo.